boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast da nossa subseção, do projeto podcast da OAB de Porto Ferreira. E o tema de hoje é direito ao fornecimento de medicamentos não dispensados pelo SUS. E para falar sobre o tema, convidamos a doutora Daniela Andreotti. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, Érico, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, podendo partilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Obrigado, doutora. Doutora, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na advocacia. Sim, eu comecei a exercer advocacia em 2006. Eu sou formada na FADISC, lá em São Carlos, como a maioria dos advogados aqui de Porto Ferreira. No início da advocacia, você começa a atuar em várias áreas diversas, até você pegar um pouquinho, se identificar um pouquinho com o nicho do direito para você fazer a atuação. E eu me identifiquei à época com o direito administrativo, com o direito constitucional e fiz uma pós-graduação de direito tributário e logo em seguida já parti para a área de trabalhista, com o CLT e auxiliando o servidor público no estatutário. Então eu fiquei naquela zona entre direito trabalhista. O direito estatutário das pessoas. Em 2017, eu recebi um convite da administração atual para ir para a área da saúde, para agregar um pouquinho de conhecimento jurídico, e eu me apaixonei pelo direito à saúde, porque é algo muito gratificante, você auxiliar o próximo, você conceder, você dar o rumo para o cidadão, né? Porque a gente fala que no direito a saúde ela não pode esperar, você pode ter ações de indenizatória, ações de direito patrimonial, porém, o direito à saúde é algo rápido e algo extremamente gratificante e interessante. E eu me apaixonei por esta área. Então, hoje eu estou assim, compartilhando com os colegas um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri nesses anos. Entendi. E principalmente sobre o tema, há um imediatismo no fornecimento dos medicamentos, né? Sim. Muitas vezes, né, há patologias que podem esperar, mas há algumas patologias que o tempo é um fator decisivo na vida da pessoa. Sim. Tratamento oncológico, tratamento com quem tem problemas cardíacos graves, quem tem problemas de DPOC, que são problemas pulmonares, não dá para esperar, então precisa de uma atuação eficaz do advogado para conceder essa tutela. Entendi. Doutora, e já entrando no tema, quem tem direito ao medicamento? Quem tem direito ao medicamento? Vamos começar pela Constituição do que elas nos falam. A Constituição fala que o direito à saúde é um direito social. E lá no seu artigo 196, ela fala que direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado, e tem um detalhe, mediante política social e econômica. Ela tem que garantir que uma eficácia no tratamento a doenças, para que não haja agravamento, garantindo o acesso igualitário e equânime de todas as pessoas. Então, quando a gente parte desse princípio, o Estado ele tem o dever de fornecer medicamentos, tá? Vários tratamentos, né? Sim. Tratamento clínico, tratamento cirúrgico, tratamento exames, terapêutico e tratamento medicamentoso. Sim. Quando eu falo tratamento medicamentoso, mediante a política social e econômica, eu remeto a uma listagem desses remédios disponíveis. Essa listagem ela se encontra na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, na RESME, que é a Relação Estadual de Medicamentos, e na REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos. E alguns poucos medicamentos que a União fornece que estão fora dessa listagem. Então, todo cidadão, em tese, tem direito, conforme o CID, a esses medicamentos disponibilizados. Fora desses medicamentos, ele só consegue com meio de ação judicial para conseguir essa tutela, para conseguir garantir ou qualidade de vida ou manutenção à vida. E para que um cidadão tenha direito a esse tratamento medicamentoso, ele precisa de uma prescrição médica. O primeiro requisito, ele precisa de um médico que indique aquele tratamento. O médico pode ser tanto médico do SUS, do plano de saúde ou médico particular. Há necessidade de um relatório, nós vamos ver mais para frente, com certeza, no decorrer dessa conversa, que esse relatório necessita de algumas coisas específicas. E ele precisa ter capacidade financeira para a aquisição desse remédio. Muitas pessoas, elas entram num grande erro, que a gente vê isso,
que a pessoa ela se sacrifica muito para ter um remédio. Um aposentado ganha R$ 1.412 e com muito sacrifício compra um medicamento de uso contínuo que o médico prescreveu, que não está englobado na categoria do SUS, e ele se sacrifica lá para ter esse medicamento. E quando nós falamos em medicamento de alto custo, esse remédio de R$300 é um remédio de alto custo. Sim. Porque no final do mês, no final do ano, no final desse tratamento, ele sai um custo muito elevado para esse paciente. Sim. Ele vai se prejudicar nas outras áreas da vida dele, do convívio dele natural. Então, quando nós falamos em direito à saúde, em capacidade financeira, nós temos que lembrar que o custeio desse medicamento não pode atrapalhar os outros direitos constitucionais garantidos. Direito à moradia, direito à alimentação, direito à vestimenta, a lazer, né, à cultura. Então, esse medicamento não pode ser um custo elevado a ponto de não dar mais para eu viver de uma forma digna. Porque a dignidade, o direito à vida também estão na Constituição. Exato. Eu tenho que viver de forma digna, eu tenho que morrer de forma digna e o Estado é responsável por isso. Então, hoje eu posso dizer para você que qualquer paciente, qualquer cidadão que preencha os requisitos que nós vamos abordar, tem direito a medicamento fora da tabela SUS. Entendi. Doutora, antes da gente falar sobre as mudanças promovidas pelo STF, como funcionava antes a questão do fornecimento do medicamento? Então, Érica, até dia 16 de setembro de 2024, o que regia os requisitos para concessão dos medicamentos era o tema 106 do STJ. O que esse tema dizia? Que para a concessão desse medicamento, o autor da ação precisava de uma receita médica com um laudo médico fundamentado que especificasse que este medicamento qual foi prescrito é mais eficaz e necessário para aquele paciente do que os outros disponibilizados pelo SUS. Havia necessidade de registro na Anvisa e comprovação da incapacidade financeira do autor da ação. Com isso, o juiz fazia uma análise, pedia um parecer prévio, às vezes, não sempre, da NATJUS, ouvia as decisões da Conitec e já concedia esse medicamento. Então, olhando hoje para as decisões, para os requisitos do STJ, eram muito mais simples do que com as alterações estabelecidas pelo STF. Tinha uma facilidade maior. Tinha uma facilidade maior de conseguir a medicação. Não que hoje seja impossível, hoje só é um pouquinho mais trabalhoso. O STF trouxe um divisor de águas para o advogado que atua na área do direito à saúde. Hoje há necessidade de uma maior conhecimento jurídico de outras áreas, como direito administrativo, como direito constitucional, como algumas pesquisas científicas. Então, hoje mudou-se a cara do direito à saúde para concessão de medicamentos. Entendi. E como funciona hoje? Quais foram as mudanças relevantes trazidas pelo Supremo? Tá. Nós temos duas súmulas que no dia 16 de setembro o Supremo Tribunal Federal julgou. O tema 106, que fala sobre os requisitos para a concessão desse medicamento e como o juiz deve analisar essa concessão, quais são os requisitos que ele tem que constar na sentença, E o tema 1234, que foi um acordo, o STF homologou um acordo entre os entes federados, estabelecendo competência de foro, polo passivo da ação, redistribuindo competências de quem tem que fornecer esse medicamento, se é medicamento de média complexidade, alta complexidade no tratamento. Ele colocou mudanças sobre a temática de custeio, mesmo que eu entre com uma ação contra o Estado e a União deveria fornecer esse medicamento, ele dentro dessa ação ele estabelece uma ação de regresso para que a União ressarça esse valor do Estado.
Então ele fez várias mudanças de um acordo conjunto que estava havendo entre os entes federados e ele transformou isso numa súmula. Né? Ele agraciou o cidadão, como sempre, o STF, né? Legislando não a favor do cidadão e nem a favor da Constituição, mas ele resolveu esquecer que ele é um órgão julgador e resolveu virar um legislador. Entendi. Foi mais ou menos isso. Mas vamos então falar a grosso modo. Hoje, antigamente, tá? Eu tinha uma ação de medicamento até 60 salários mínimos, eu poderia entrar no juizado especial por ingresso acima desse valor na Justiça Comum Estadual. E o cidadão, até 20 salários mínimos, ele poderia se dirigir, até 60 ele pode, mas até 20 salários mínimos ele poderia comparecer ao balcão do fórum e fazer por conta própria esse ajuizamento desta demanda com alguns documentos, tá? Hoje, para estabelecer foro de competência, medicamentos cujo custo anual pela tabela CIMED, que não é orçamento de farmácia, orçamento de site, é uma tabela específica do governo que traça valores de medicamento. Então, medicamentos é igual ou valor superior a 210 salários mínimos, esta ação tem que correr na Justiça Federal. Já viu estabelecimento todo o problema. De competência. Já viu todo o problema que isso vai causar. Ou medicamentos que não são registrados na Anvisa, é necessário que esteja no polo passivo da ação à União e corra na Justiça Federal. Medicamentos abaixo de custo abaixo de 210 salários mínimos, 210 salários mínimos, isso, corre na Justiça Estadual. Com essa mudança de foro de competência, ele já causou uma morosidade na tramitação, que a Justiça Federal, todos nós sabemos que é diferente a tramitação da Justiça Estadual. Requisitos como distância, acesso ao cidadão, vai ser um pouco mais complicado. Não vai poder haver nomeação, você concorda comigo, da assistência judiciária para essas pessoas que necessitam, porque nós sabemos que pelo convênio da OAB não há possibilidade deles atuarem na esfera federal. A defensoria ela não tem estruturação para isso. Nós não sabemos o tipo de ação que vai ser, pelo tamanho, pelo volume mesmo de processo da defensoria. Então, isso já foi o primeiro problema da súmula 1234. Teve a inclusão da União no polo e ela fala algo muito interessante. Que o juiz, ao analisar esta ação, ele tem que ver qual é o ente que vai facilitar a entrega do medicamento. Então, eu, advogado, quero entrar com ação apenas contra o município. O juiz pode pegar essa ação e falar assim, não. Para facilitar a entrega do medicamento, eu vou ingressar, eu vou trazer o Estado no polo dessa ação. Por conta. O próprio juiz. O próprio juiz. Antes tinha aquela súmula do TJ que não podia fazer isso, né? Nem eu podia denunciar a lide, nem eu podia chamar o processo, mas o juiz de ofício pode fazer isso. Obviamente, quando nós falamos de ação de medicamento, o advogado, ele tem que analisar contra quem ele vai entrar com a ação. Eu, particularmente, endereçaria com a ação, maciça das vezes, apenas contra o Estado. Por quê? Tem maior garantia de entrega, ele já tem medicamento lá, a defesa é menos complexa. E dá para fazer um sequestro se eles atrasam o medicamento e tem multa, tem várias coisas. Então, minha primeira opção de polo da ação seria o Estado. Essa é a primeira coisa. Então, é muito importante que o advogado lembre-se de solicitar a tramitação prioritária nessas ações que vão para a Justiça Federal. Esses são o ponto. Outra mudança é a tabela da CIMED. Que ela é um valor que é vendido o medicamento para o governo e não para nós cidadãos, que é outro preço. Nós não temos as isenções que o Estado tem, né? Se eu preciso de um sequestro, o valor que está lá não dá para cobrar meu remédio. Então, é algo que a gente vai ter que dar uma analisada melhor. E cabe impugnação ao valor da causa, porque se não observar a tabela,
várias outras obrigatório coisas. pra você obrigatório estabelecer. Então essas assim foram as mudanças reais de requisitos para ingresso da ação, mudança de foro de competência, entre outras coisinhas pormenores, que vai haver uma plataforma nacional, tá? Promete-se o tema 1234 promete, vai haver uma plataforma nacional e essa plataforma vai colocar quem é responsável, quem não é responsável, como entrar. Não há previsão disso acontecer. Primeiro eles fizeram toda esta mudança, porque como o advogado vai saber qual é a complexidade daquele medicamento, daquele tratamento para ingressar com a ação? Nós não somos médicos, nós somos operadores de direito. Exatamente. Mas nós seremos um pouquinho, né? Médicos nessa hora. Entendi.